dia 5 de setembro de 2021. Estamos iniciando na página 124, o capítulo 12, que é o último capítulo deste livro, A Realização da Unidade, de Joel Goldsmith. Bom, meus irmãos, se para tratarmos desse assunto que vamos entrar agora, é preciso entender o que já foi falado antes. Por quê? Porque essas imagens que nos afetam emocionalmente, isto impede que nós colapsamos o bem para os nossos assuntos mundiais, ou seja, para o nosso planeta. Tudo aquilo que nos atinge emocionalmente impede o colapso da função de onda, de Schrödinger. É física isso. Porque o sentimento é quem cria. Se o sentimento que você tem é negativo em relação a tudo que está acontecendo no planeta Terra e que você está sendo afetado por tudo que está acontecendo, não há como ajudar Gaia, nosso planeta Terra. Porque o nosso planeta Terra ele está saltando de órbita de consciência. Está numa consciência primitiva e vai passar para uma consciência espiritual. A frequência ela já foi aumentada. Então, como que vai haver essa transformação? A partir dos seus habitantes. Quando os seus habitantes intuírem um sistema emocional maduro, sair da síndrome de Peter Pan. Peter Pan é aquela pessoa que nunca deixou de ser criança. Pessoa que reclama, churuminga, pisoteia, faz birra, né? E reclama, e reclama, e reclama, e reclama e nunca sai do lugar. Então, precisamos ficar maduros emocionalmente, precisamos ficar menos afetados, termos mais compaixão para prosseguirmos nessa evangelização do nosso planeta Terra. E a partir daqui do Brasil é que se vai dar maior número de pessoas que vão estar preparadas para esta missão. Vamos iniciar aqui o capítulo 12, dia 5 de setembro de 2021, então nós iniciaremos este título aqui, ó, Princípios do Caminho Infinito e Assuntos Mundiais. Para a maior parte daqueles que se interessam por uma abordagem metafísica ou espiritual da vida, pensaram quase inteiramente em termos do que ele falaria por eles. Ela falaria por eles. Ponto. Eles estavam principalmente interessados em saber se isso os curaria as suas famílias ou faria prosperar, ou talvez fosse o meio de encontrar alguma felicidade, um lar ou uma saúde melhor. Sei que você percebeu que esses dias já passaram. Realmente não fará grande diferença se estamos doentes ou saudáveis, ricos ou pobres, felizes ou infelizes, se o mundo não permanecer inteiro. Este, portanto, é o momento em que deve ser comparativamente fácil seguir o Mestre e não pensar em nossa vida, pois repentinamente nossa vida como entidade individual passa a ser de importância secundária. O que é de maior importância agora é a vida deste mundo. Podemos muito bem aceitar o fato de que seu mundo e seu povo sobreviverem, nós também sobreviveremos. Mas senão, que diferença faria se pudéssemos demonstrar nossa saúde e suprimento e o resto do mundo não estivesse por perto para nos ajudar a desfrutá-lo? Totalmente, todos os que estão embarcados num modo de vida espiritual devem ter uma preocupação muito maior do que a demonstração de sua própria harmonia diária. E essa preocupação deve ser pela sobrevivência do mundo inteiro. A questão agora é: existe um princípio de vida, um princípio espiritual que irá governar o mundo? Existe um princípio em que se possa confiar agora para evitar a destruição da civilização e o extermínio da humanidade? Não há dúvida de que um indivíduo possa elevar-se tão alto acima das circunstâncias imediatas na Terra a ponto de se tornar imune aos desastres deste mundo. Mas se isso é tudo o que lhe preocupa,
ele pode achar o mundo num lugar solitário para estar. Esta é a época em que todos que estão seriamente neste caminho devem esquecer seus próprios problemas e estar disposto a perder sua vida, se necessário, na busca e na demonstração deste princípio que significará a vida para este globo. Eis que repentinamente estamos face a face com isto. Em 1909, com a Marinha Alemã e a Marinha Inglesa, em 1909, quando a Marinha Alemã e a Marinha Inglesa estavam alinhadas uma contra a outra no Mar do Norte, que eu estive em uma rua de Londres e ouvi os jornaleiros gritando que a Grande Guerra Europeia estava prestes a começar. Conforme aconteceu, as cabeças mais frias prevaleceram. A situação foi temporariamente resolvida e a Primeira Guerra Mundial não começou até 1914. O pensamento que me veio à mente naquele dia foi. O pensamento que me veio à mente naquele dia foi: será possível que a guerra esteja ameaçando essas pessoas aqui? Uma guerra pela qual os cidadãos não são responsáveis, mas uma guerra contra a qual eles têm defesa e que poderia ser quase completamente destrutiva para eles? As pessoas não tiveram a oportunidade de desempenhar nenhum papel decisivo para que o mundo permanecesse em paz ou fosse empurrado para os horrores da guerra. A única coisa que restou para eles fazerem foi orar. Ninguém realmente acreditava que a oração interromperia uma guerra, se aqueles no poder quisessem uma. Na verdade, o mundo estava desamparado na presença daqueles que estavam inclinados à destruição e ao ganho pessoal. Então estes pensamentos vieram: não seria possível que Deus pudesse parar este holocausto que se aproxima? Existe uma maneira de nos levarmos a um lugar onde Deus pudesse intervir? Por Deus, eu estava convencido desde meus primeiros dias. Senti que deve haver um princípio de vida, um princípio de Deus, um princípio que não tenha conotações sectárias. Este Deus deve ser um ser universal, disponível a santo e pecador, e deve estar disponível para os ricos e pobres, para aqueles de qualquer raça ou credo. Quando descobrirmos esse tipo de Deus, teremos Deus na terra como ele está no céu. Teremos os meios não só de restaurar a paz na terra, mas de mantê-la aqui para sempre. Então, gente, a Joel, ele está passando aqui neste primeiro subtítulo do capítulo 12, que é o seguinte: desde a época que ele começou com esses princípios metafísicos, já existia e passou por uma guerra mundial, né, pessoal? Então a importância dos ensinamentos, dos princípios espirituais que Joel nos deixou, porque ele viveu o holocausto da guerra, ele viveu a recessão de 1929, passou por todas essas turbulências e mesmo assim ele manifestou uma consciência de cura, a consciência que estava em Jesus há 2000 anos atrás. E ele chegou, por entendimento intuitivo, chegou à verdade espiritual da vida. Então, a importância de nós nos aprofundarmos cada dia mais nesses conceitos, para que nos afastamos desta guerra interior, desta guerra superficial que existe dentro deste planeta aqui, agora. Pelo quê? Pela comodidade, né, a zona de conforto, todos os preconceitos, tabus, as limitações todas, tá? Então devemos estar firmes nesses princípios que o Joel nos deixa aqui e nos dedicarmos a isso, que agora o nosso subtítulo, o próximo, né? Dedicação é necessária. Então vocês vão ver que por que a gente sempre fala que a meditação é a porta para a fonte. Morfeus disse a Neo: eu lhe mostrarei a porta, mas você precisa entrar na porta. Você precisa
pegar a maçaneta, abrir a porta e entrar na porta. Então vamos lá. Rezar para que Deus supere as más condições da terra é uma perda de tempo. Então assim, o princípio da oração, né, gente? Ou a natureza de Deus. Pedir algo para Deus, implorar algo para Deus é perda de tempo. Tudo o que precisamos já nos foi dado. Tudo o que nós precisamos para transitar, para viver, para desfrutar dentro deste orbe terreno, dentro deste planeta já nos foi dado. A questão é que estamos afastados desta harmonia, deste amor incondicional, desta alegria de viver de Deus. Por isso que existem as faltas, os erros, as carências. Por quê? Porque a humanidade vive no erro. E o erro não tem valor algum, não tem permanência. O erro é um nada, é um braço de carne. Então, nós nos enganamos com essa vida material, né? E simplesmente a vida está no modo de consciência espiritual. Ou seja, soltar, soltar e soltar. Pediu para caminhar 1 milha, caminha 2. Levou um tapa num lado, ofereça a outra face. Solte, saia do conflito, saia da discussão, fique em silêncio. O silêncio muitas vezes é a resposta para tudo aquilo que a pessoa lhe projeta, é o silêncio. Se você não parou, se ele não parou as calamidades do mundo em todos os milhares de anos passados, ele não vai pará-las amanhã. Isto não significa que as condições malignas ou assustadoras da Terra não possam ser interrompidas, porque podem ser interrompidas, e podem ser interrompidas este dia, esta noite, amanhã de manhã, amanhã à noite, a qualquer hora. 10 homens justos em uma cidade deem o suficiente de si mesmo para realizar os princípios que atuam na terra como no céu, que trazem a harmonia. Isso exige, antes de tudo, uma compreensão destes princípios, mas, acima de tudo, exige uma dedicação à prática dos mesmos até que o fruto apareça. Gênesis 18, 32. Então, gente, como a gente falou, meditação, leitura, tá? Principalmente a meditação. A meditação é a dedicação necessária que devemos ter todos os dias. Meditações curtas, 30 segundos, respirações, o auto-relaxamento, o soltar. Primeiro, né, a questão de respirar e relaxar o corpo, porque o nosso corpo ele está impregnado dentro da ansiedade do mundo. Então precisamos desprogramar nossas células corporais para que entramos em fase com a harmonia universal, que vive num fluxo, num relaxamento, numa paz, em estado de observação. Mas para que isso aconteça, nós devemos praticar todos os dias esses princípios espirituais, a meditação, a comunhão interna com Deus. Gostaria de ilustrar isso desta maneira. Existem certas doenças, e especialmente certas doenças às quais as crianças estão sujeitas, que normalmente não cedem a uma cura espiritual rápida. Elas não cedem de forma alguma. Em nenhum momento a cura médica e mesmo espiritualmente parecem levar tempo. Por esta razão, quando estes casos aparecem, sempre sugerimos que os próprios pais trabalhem com praticantes ou professores e aprendam os princípios e aprendam a orar dia após dia para que, por fim, haja uma cedência desta condição e uma cura. Na verdade, temos testemunhado que quando o trabalho é realizado para tal criança, por qualquer período de tempo, às vezes é uma questão de meses, mas também já vi isso como uma questão de anos. Há uma cedência da condição e um retorno ao normal dessa criança. Assim, é com essas condições do mundo sobre as quais venho falando. Pode não ser que, ao nos unirmos em uma oração espiritual, possamos parar todas as discórdias, desarmonias e batalhas que estão na Terra, de um só golpe. Mas isso é certo se formos diligentes em dar pelo menos um período de cada dia à oração em conexão com os assuntos nacionais e internacionais. Iremos, pela própria força de nossa consagração e dedicação,
quebrar o que está produzindo as discórdias e problemas sobre a terra. Então é bater, né, gente? Ele está batendo aqui, veemente está batendo na prática diária. Nós temos 3 períodos do dia em que nós podemos fazer oração para o mundo. Mas oração para o mundo não é pedir para o mundo. A gente já falou que não é pedir nada. Deus já nos deu tudo o que foi dado e tudo que foi criado é bom. Ele viu que é bom. Então, se é bom, não precisamos pedir. Precisamos apenas descansar e perceber que ali, dentro daquela desarmonia, há a presença do Espírito onipresente. Há a realidade espiritual do nosso mundo, do nosso entorno, da nossa vida, porque somos seres espirituais, não somos seres carnais. Precisamos evoluir emocionalmente para aceitar esta verdade, porque sem conhecer a verdade, sem aceitar a verdade, como que vamos transcender uma consciência material que pune, que julga, que castiga e que acredita na crença do bem e do mal? Como que vamos impersonalizar todos os erros se estamos emocionalmente ainda sendo afetados por condições humanas da vida? Então precisamos elevar nosso sentido emocional, nosso corpo emocional, curar as feridas, né? A cura pelo Espírito, cura as feridas, impersonaliza as sombras psicológicas, ou seja, coloque luz em suas sombras. Tudo aquilo que você não gosta, tudo aquilo que você discorda, tem um porquê. Tá? Tem um porquê. Você prefere, a sua preferência é o ego agindo. Então vamos impersonalizar o ego, vamos fazer com que este ego entenda e que ele se una à energia espiritual, se una ao ego espiritual, para que possa ser o superego em busca desta realização. Impersonalizando os males deste mundo. Então agora nós vamos entender um pouquinho, como eu já falei no início, os males do mundo em geral, tá, gente? Todos nós temos, é uma somatória, tá, do inconsciente de cada um, chamado inconsciente coletivo. Então tudo aquilo que você acredita que é real, você cria. Tudo aquilo que a outra pessoa acredita que é real, ela cria. E vai se somando isso. E criando uma nuvem maciça e parada de pensamentos. E a esses pensamentos que estão sendo criados, estão sendo sustentados, estão sendo alimentados pela mídia, pelo rádio, TV, jornais, isso reverbera na maciça nuvem do pensamento do inconsciente coletivo. Porque a mídia e o sistema, eles lhe dão uma pílula muito, muito agradável, e depois eles lhe dão a solução para aquele tipo de problema. Ou seja, lançamos uma pandemia, agora lançamos a solução, que é a vacina. Então tudo isso é a questão do paradigma, é a questão da programação, é a questão da engenharia do consentimento. Você automaticamente, não conhecendo como que funciona a realidade, você consente com aquilo que está sendo apresentado para você, de bem e de mal. Ou seja, todos os acontecimentos existem, está tendo sofrimento no mundo, está tendo escassez, e Deus onde é que fica nessa questão? Está fora disso, Deus não participa disso, Deus não está na vida humana. E Deus está mantendo isso aqui por amor incondicional, harmonia e alegria, todo santo dia pela eternidade afora, criando planetas e mais universos e universos, dimensões e dimensões de dimensões. Há anos atrás se dizia que existia 11 dimensões ou 12 dimensões. E agora, quantas dimensões já tem? Porque isso é uma complexidade tremenda. Então, é o infinito agindo aí. Tá ok, gente? Então, isso é um poder incomensurável, imedido. Não se mede o infinito. Nunca irá se medir o infinito. Então, por isso que os experimentos de mecânica quântica servem para quê? Para produzir celular, televisão, iPods, videogames, tudo que vai ser modernizado agora. Você vai entrar dentro da sala, vai haver um reconhecimento da sua presença, o seu campo, esses mapas de calor do jogo de futebol, isso é mecânica quântica. Mapa de calor, você está ali, é a energia sua que está ali, aquelas manchas que aparecem ali, e quando todo mundo aqui que assiste, alguns que assistem, olhem jogo de futebol, vejam lá aqueles mapas de calor, aquilo ali é pontos energéticos, gente.
é a realidade. Então, dentro desses pontos energéticos existe o quê? As manchinhas das nossas crenças, que são aquelas cores em destaque na nossa aura, no nosso campo energético. E precisamos diariamente limpar esses conceitos. Fazendo o quê? Meditando, estudando, praticando a presença de Deus. Vamos lá. Impersonalizando os males do mundo. Não há ninguém na Terra responsável pelas condições no mundo. Basicamente, não existem homens ou mulheres. Não existem grupos de homens ou mulheres do passado ou do presente que sejam responsáveis pelas condições que o mundo enfrenta hoje. Este é um ponto muito importante a ser lembrado. A menos que cheguemos a um acordo sobre este ponto, nosso trabalho não poderá ser eficaz. A personalização destes males irá perturbá-los. O mundo está livre dos faraós, dos césares, dos Gengis Khan's. Desculpa o meu inglês aqui, gente, mas Gengis Khan's. O mundo está livre dos malvados da Idade Média. Os Cáceres se foram. Stalin se foi, Hitler se foi, e ainda assim os males persistem e até se multiplicam. E portanto certamente deve ser evidente que a solução não está em nos livrarmos de quem quer que seja que pensamos ser humanamente responsável por nossos males de hoje. Então vocês desculpem meu erro de leitura ali no inglês, mas é que essas pessoas todas aí são os culpados de todos os males, supostamente, né, que existiu na face da Terra. Mas esses males ainda continuam e se perduram, porque Hitler já foi, todos eles passaram por aqui deixando suas marcas. Mas o mal no mundo ainda continua, o bem humano continua, e isso é a discórdia eterna e essa guerra eterna desse apego, dessa conquista em luta pelo mundo material. Ó, não existe tal coisa como mal personalizado. Se você tem trabalho com os princípios do caminho infinito, você já deve ter provado que a impersonalização do mal é 3/4 de tudo que é necessário para a cura. Quando você começa a perceber isso, você está a caminho de fazer um trabalho de cura eficaz, porque terá parado de colocar a causa do erro em uma pessoa e terá colocado onde ela pertence, na mente universal e impessoal do homem. A mente carnal é meramente a crença em dois poderes, aquilo que expulsou Adão e Eva do Éden. Então, paramos por aqui com esse nosso primeiro vídeo, na parte 1 do capítulo 12, e estamos na página 126. No próximo vídeo começaremos aqui o outro subtítulo, a natureza do poder espiritual. O que eu falo para vocês, irmãos? Primeiro 3/4 a gente precisa assim, ó, ter uma... Quando já fala de dedicação e diligência, ele fala na percepção que quando nós começamos com esses estudos, 1, 2 anos de estudos, 3 anos de estudos, nós ainda estamos aprendendo a iniciar, a entender estes princípios espirituais. Então estamos caminhando a passos largos em relação aos nossos irmãos que ainda estão no sono eterno. Então, portanto, quando começamos a praticar realmente a meditação, praticar dia após dia, essa diligência, esta calma, este meditar, este deixar que Deus flui em nossa vida, nós vamos tendo percepções disso. E a nossa percepção ela vai se unificando a Deus, levando em consideração ao sentimento de compaixão com o mundo todo, com todos os seres, mesmo aqueles que estão gerando desordem, gerando desarmonia, gerando toda a condição do mundo, porque vivem sobre um erro, estão todos hipnotizados. São os Walking Dead, gente. São os mortos-vivos. As pessoas estão mortas e vivas ao mesmo tempo. Mas elas estão mortas para a vida real, que é espiritual. Por quê? Porque elas
estão dentro do egoísmo, estão dentro da separação, então estão dentro da crítica, do julgamento. Então a doença da humanidade é essa. E como que nós vamos resolver esta doença? Cada um de nós que assiste esses vídeos, cada um de nós que está praticando esses princípios e que está percebendo alguma certa harmonia na vida, alguma certa melhora de compreensão espiritual sobre a verdade, a gente intuitivamente, a gente vai passando intuitivamente para 1, para 2, para 3, que vão chegando, como o Joel disse, até nós. Né? Nós não vamos ir por uma praça com o livro do Caminho Infinito, parar numa praça lá e começar a pregar: eis aqui a solução de todos os seus problemas, o caminho para a verdade e a vida está aqui, vamos aprender a meditar. Não, gente, não, aí não. O que devemos fazer é isso aqui: compartilhar no YouTube, um canal que nós temos aqui, Vida Contemplativa, compartilhar os ensinos do Joel, entender os princípios espirituais de prática, compartilhar textos que as pessoas estão fazendo aí. Então tem canais que leem os textos do Joel, tem canais que fazem estudos do Joel, como nós estamos fazendo aqui, e nós vamos fazer aqui não só do Joel, mas como outros estudos espirituais, para vocês verem que a verdade é uma única coisa só. Tá? Joel nos trouxe uma mensagem linda, maravilhosa, uma mensagem libertadora, porque é o ensino do próprio Cristo, explicado na linguagem humana. Porque Cristo falou em parábolas. Mas por que ele falou em parábolas, né? Porque ele disse: a eles não é dado ainda conhecer a verdade, porque eles têm olhos e não vejam, têm ouvidos, mas não ouvem. Por quê, gente? Aquelas pessoas que estavam paradas, vem a imagem aqui, as pessoas paradas, sentadas, incrédulas, olhando aquele ensinamento do mestre, foi as mesmas pessoas que, quando chegaram lá, preferiram que Barrabás fosse libertado. Então é assim, meus irmãos. Enquanto nós não acordarmos de fato para a realidade da vida espiritual, que é um com Deus, e não existe o melhor e o pior nestes conceitos, existe uma união. E cada um fazendo o seu trabalho, e nós estamos aqui fazendo um trabalho espiritual, mas é com um todo, tá? Não tem diferença alguma quem é mais famoso ou menos famoso em relação a isso. Nós precisamos quebrar essa estigma de idolatrismo na internet, tá, gente? Então, isso também é uma coisa do ego humano, tá? Então nós precisamos ver bem isso. Então precisamos ver... as pessoas estão cada dia compartilhando ensinamentos, cada canal que não é visto tem 1, 2 visualizações, mas as pessoas já estão pegando um livro do Caminho Infinito, já estão falando. Isso é muito importante, irmãos. Façam porque vocês vão progredir em estudo. Isso aqui que nós estamos fazendo, nós não estamos ensinando ninguém aqui. Nós estamos estudando, e esse estudo eu faço ao vivo para vocês. Eu gravo um vídeo, eu estou estudando este livro, A Realização da Unidade. Estamos estudando outros livros e a gente vai passar o estudo aqui para vocês, para ajudar na compreensão. Agora, a compreensão vem de cada um de vocês, vem de cada um de nós, vem das nossas práticas e meditação e entrega diária a esses estudos. Certo, meus irmãos? Então, muito obrigado. Ficamos por aqui com mais este vídeo, tá? Então, nós estamos aqui, eu vou deixar um aviso para vocês, tá? Nós resolvemos deixar o grupo Consciência Espiritual aberto para quem quiser entrar, tá? E nós temos o nosso grupo, nossa classe de estudos separadas deste grupo, que é o mesmo grupo. Aqueles que quiserem estudar com a gente vão entrar em contato no telefone, mandar uma mensagem e a gente vai bater um papo, tá? Para ver, né? E se você realmente vai querer participar do estudo. Porque não adianta, gente, a gente tem que querer, é uma escolha. Não adianta você entrar, querer encontrar ali uma magia que vai resolver o seu problema na hora. Não. É estudo, é prática e dedicação de cada um, tá? Ali não tem promessa nenhuma, ali tem estudo, trabalho, meditação e prática diária. E entendimento de que o Joel vem passando para nós. Não adianta a gente pegar e achar
que os livros, as coisas que Joel explica é muito bonito, é maravilhoso, é lindo, mas o que existe nas entrelinhas daquilo ali? O que existe? O que você tem a ver com aquilo? Esse é o entendimento que tem que ser abstraído em nossa consciência. O que nós temos que ver com aquilo. Estudar o que Joel passou. Ele passou um período de guerra e escassez, recessão econômica. E ele sobreviveu, e ele passou por tudo e ainda manifestou prosperidade, manifestou a consciência da presença de Deus em sua vida. E nós, como meros mortais, o que nós vamos fazer com isso? E ele deixou que é possível que cada um de nós possa alcançar a consciência espiritual. Larguem os seus tabus e preconceito, larguem suas meditações de não alcançar, porque Cristo foi bom. Todos nós somos bons, gente. Todos nós somos bons. Nós, enquanto humanos, temos defeito enquanto humanos, mas na consciência espiritual nós não temos defeito algum. Então precisamos deixar isto, deixar os defeitos, deixar tudo aquilo que aconteceu, e isso é reinterpretação das sombras. Isto é elaboração de sombras. Cada um de nós tem uma personalidade, cada um de nós tem uma maneira de passar aquilo que nos chega através do nosso coração, uma persona. Se vocês for olhar cada super-herói, cada um tem uma personalidade. O Hulk tem uma personalidade, o Superman tem uma personalidade, o Batman, a Mulher Maravilha. Então, nem todos são iguais. Alguns vão ser severos, vão ser rígidos. Por quê? Porque aquilo que ele está falando é algo sério. Não é um conto de fadas, não é uma magia, não é uma poesia. Tá? Então, precisamos tomar o quê? Ação. O professor Hélio Couto, ele fala, não é contemplar, é agir, 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 agir. Certo, meus queridos? Paz do Cristo e até o próximo vídeo.